O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Oi, então, boa tarde, gente. Hoje eu sou a Andresa, bibliotecária do Hospital Universitário, Walter Cantídio. Hoje, dando continuidade ao ciclo de palestras do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, a gente vai falar um pouco sobre a comunicação assertiva entre o pesquisador e o Comitê de Ética em pesquisa com pessoas. Então, hoje a gente vai falar com o professor mestre mestre em pesquisa clínica, Antônio Brasil, e então ele vai hoje falar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, pessoal. Como a Andressa já falou, me chamo Brasil, eu sou estatístico de formação, sou mestre em pesquisa clínica e atualmente sou coordenador adjunto do Comitê de Ética aqui do Hospital Universitário Walter Cantídio. E a ideia desse nosso bate-papo hoje é conversar um pouquinho sobre a comunicação assertiva entre pesquisador e cérebro. E a ideia é tentar facilitar essa forma de comunicação entre vocês. Como vocês vão enviar a documentação, qual o passo a passo, qual é a melhor forma de a gente enviar uma documentação que não tenha pendência, certo? Quais são as regras necessárias, qual é a tramitação. A gente vai passar um pouquinho em cada coisa, mas sempre no sentido de evitar que a submissão de vocês ao Comitê de Ética gere pendências que poderiam ter sido resolvidas se tivesse sido um pouquinho mais atento na hora da submissão. Tá bom? Então, assim, é um bate-papo. A gente vai mostrar a vocês ferramentas que vocês têm na própria Plataforma Brasil para que vocês consigam trabalhar essa submissão de vocês de uma forma um pouco mais ágil. Porque, a depender do Comitê de Ética, uma pendência de vocês pode atrasar a aprovação em 30 dias. No nosso Comitê de Ética, as reuniões são a cada 15 dias, mas normalmente os comitês são a cada 30 dias. Então, você conseguir prevenir um erro facilmente evitável ajuda bastante você na hora de aprovação do Comitê de Ética, certo? Assim, para começar, primeira coisa que eu acho que a gente tem que começar é do começo. Que tipo de estudo eu tenho? Meu estudo é um estudo unicêntrico, meu estudo é um estudo multicêntrico. O que é isso, né? A gente tem basicamente dois tipos de estudos, né, maiores, um unicêntrico e outro multicêntrico. O unicêntrico, como já disse, é feito no centro único. O multicêntrico são feitos em vários centros, é lógico, né? Mas na Plataforma Brasil existe a história dos coparticipantes. São centros que participam do estudo com esses centros coordenadores. Então, no centro unicêntrico, eu tenho um coordenador, um centro único, em que lá tem um pesquisador principal, e eu tenho outros centros que coparticipam do estudo, mas que lá não são feitos a totalidade do estudo, e sim algumas partes apenas. Tá bom? Eu vou mostrar um slidezinho aqui,
Não foi eu que fiz, certo? Mas é um slide bastante interessante e ele vai mostrar para a gente como é que funciona o unicêntrico e o multicêntrico, tá certo? Eu vou aqui para o que interessa. O multicêntrico, ele tem a instituição coordenadora, certo? Que tem um pesquisador zero, o pesquisador principal, e aqui ele faz o estudo, ele tem o procedimento A, B, C e D. Isso aqui é a totalidade do estudo, certo? Na instituição participante, aqui ele botou a participação, participante 1, eu tenho um outro pesquisador principal, e lá também é feita a totalidade do estudo. Lá é feito o procedimento A, B, C e D. Assim se repete no centro 2 e no centro 3. Então, cada um desses centros são feitas a totalidade da pesquisa, tá certo? E esses dados são enviados aqui para o centro coordenador, que é o que coordena a pesquisa. O que acontece? Cada um desses pesquisadores aqui, cada centro tem um pesquisador principal. Ou seja, a submissão vai ter que ter a folha de rosto lá, certo? É um processo diferente. Já no unicêntrico, eu tenho a instituição proponente, certo? Que é aquela que propõe a pesquisa. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa história de proponente e não proponente. E nela aqui, ó, o estudo é feito com o procedimento A, o procedimento B não é feito na instituição, o procedimento C é feito, o D é feito. Aí aqui eu vou ter, ó, co-participantes. Então, eu vou ter apenas uma parte da pesquisa sendo realizada nesse centro co-participante. Aqui eu não tenho uma folha de rosto, aqui eu não tenho um coordenador principal, certo? Ainda continua sendo da instituição proponente. O que eu vou ter aqui são a equipe de pesquisa, que vão ajudar na pesquisa do estudo. Na hora de submeter esse tipo de projeto, a instituição proponente vai ser aquela na qual o pesquisador tem vínculo, certo? É isso que diz lá a resolução 466 e também o que diz o manual do pesquisador. Mas o que seria esse vínculo? Seria um vínculo laboral? Seria um vínculo afetivo? Seria um vínculo ali temporário? O vínculo da pesquisa é um vínculo de pesquisador, certo? Então, se eu estou fazendo um doutorado pela Universidade Estadual do Ceará, mas só que os meus pacientes são do hospital universitário, eu não posso colocar como instituição proponente o hospital universitário, porque os pacientes são de lá. Não é assim que se procede. A instituição proponente é aquela qual eu, como pesquisador, tenho um vínculo com o pesquisador. Brasil, mas você trabalha no Hospital das Clínicas, você não poderia colocar direto aí no CEP do hospital, sendo o hospital a instituição proponente? Não, eu não poderia fazer isso, certo? A não ser que a minha pesquisa fosse uma pesquisa de demanda espontânea, não atrelada a uma questão de pesquisa de ensino vinculada ao título, certo? Então, se o meu doutorado é na UES, a instituição proponente da pesquisa e corresponsável pela pesquisa é a UES, não é o hospital em que eu vou fazer a pesquisa. O hospital que eu vou fazer a pesquisa vai ser uma instituição co-participante ou uma instituição participante, a depender da diagramação do estudo de vocês. Tá bom? Isso aqui vai mudar, certo? De antemão. No final daqui da nossa bate-papo, eu vou apresentar uma nova lei que foi publicada, eu acho que está com 10 dias no máximo, que vai mudar esse trâmite um pouco. A gente tem que esperar como vai ser a regulamentação, mas isso talvez deixe de acontecer. Eu também vou mostrar aqui o que mais também, o que muito frequente ocorre. São projetos multicêntricos com co-participantes, ou seja, eu tenho instituições que fazem tudo, todas as etapas do procedimento, né? E tem umas que fazem apenas uma parte, tá certo? Então, cada instituição participante ela vai ter o seu pesquisador principal e as co-participantes não vão ter a equipe de pesquisa, certo? O pesquisador principal vai ser o mesmo lá da proponente. Outra coisa que a gente tem que se atentar, eu vou apresentar o slide aqui, é só o trâmite, certo? Esse trâmite você já deve conhecer, já foi falado nas outras palestras, mas
Você submete, vai para o CEP coordenador, é aprovado, vai para o CEP do participante, é aprovado aqui. Se for reprovado, a pesquisadora Ana aqui vai responder a dependência. Tranquilo, isso é o padrão. Já no co-participante, nota aqui que o pesquisador sempre vai ser o José. A única coisa que muda é isso. O CEP co-participante, não tem pesquisador principal. O pesquisador principal vai ser aqui o do centro coordenador. Essa parte já foi vista, só para vocês entenderem o quê? Quando for lá na Plataforma Brasil, escolher o centro coordenador, a instituição proponente da pesquisa, tem que se lembrar que é aquela a qual você é vinculada. Por que isso é importante? Porque se você colocar no CEP, no qual você não tem vínculo, provavelmente o CEP não vai aprovar o seu projeto, porque você não tem vínculo com aquela instituição. Pronto, finalizada essa parte da submissão, que é a parte inicial para onde você vai enviar o projeto, para evitar um problema, sempre lembra, a instituição proponente vai ser aquela com qual você é vinculado com o pesquisador, não como trabalhador, como empregado, como vínculo afetivo, como voluntário, não, é a qual você é pesquisador, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que se atentar algumas dicas que a própria Plataforma Brasil te dá. Eu vou compartilhar aqui a tela, está compartilhando a minha tela aqui. A Plataforma Brasil, ela tem, nessa parte inicial, ela vai ter aqui, manuais da plataforma. Você vai clicar aqui e vai ter aqui o manual do pesquisador, certo? Você vai baixar o manual do pesquisador, ele vai abrir para você. Eu já baixei ele aqui, que eu acho. Pronto, vou baixar aqui. Ele vai ter aqui, no manual do pesquisador, você vai ter um passo a passo de todo o teu trâmite, certo? E aqui ele vai falar também da história da instituição proponente, quem não é. Então, aqui está um passo a passo. Isso aqui já está na Plataforma Brasil, certo? Então, eu não vou falar o que está aqui. É só vocês... Tem a dúvida? Vai aqui na página direto e aqui tem um passo a passo indicando, pessoal, cada coisinha. Lattes, a instituição proponente, pode ser desvincular, aquela parte que estava conversando, certo? Isso aqui é um passo a passo. Isso aqui está na Plataforma Brasil e também no site da Conep, tá certo? Agora, uma coisa bastante interessante de vocês enxergarem aqui na Plataforma Brasil é esse manual de pendências, certo? Manual de pendências da Plataforma Brasil. Clicou, baixou, eu já estou com ele aqui aberto. Não estou com ele aberto, então vou baixar ele. Vai baixar para mim o manual de pendência. Isso aqui é essencial para vocês. Evitarem erros bestas, né? Erros que poderiam ser resolvidos e você não perder tempo. Então aqui, o principal deles, começa logo aqui, o TCLE, certo? É o principal motivo de pendência do CEP disparado, é o TCLE. E às vezes, com situações que são totalmente evitáveis, certo? Primeira coisa, primeiro ponto que ele disse aqui, redação. Uma redação tem que ser clara. Tu imagina só a tua população. Quem vai ser a tua população de pesquisa? Quem vão ser teus participantes? Se você está no hospital público, em regra, são pessoas com baixa renda, às vezes vinda do interior do estado, porventura pode ter uma cognição um pouco diminuída. E aí você começa a colocar termo técnico, rebuscado. O cara não entende, certo? O participante não entende. E isso é uma infração ética. O TCLE tem que ser claro, ele tem que ser voltado para o público que ele vai ser aplicado. Então, não adianta, se você vai ter um público de fazer uma pesquisa com professores universitários e o clima organizacional da Universidade Federal do Ceará, eu posso subir o meu sarrafo, eu posso colocar uma linguagem um pouco mais técnica aí, porque os professores vão entender. Se eu for fazer essa pesquisa com os alunos no primeiro semestre, talvez eu tenha que fazer uma adaptação para eles, certo? Adaptação para a linguagem deles. E se for com pacientes, como os pacientes se sentem tratados nos hospitais universitários, provavelmente
eu quase certeza, não vão ter essa compreensão do que é que você está perguntando no TCLE. Então, o TCLE, a linguagem tem que ser clara, tem que ser fácil. Eu brinco que tem que ser como para uma criança entender, entendeu? E aqui, nesse manual de pendências, ele lista várias pendências. Ele até tem exemplos aqui e ele aponta a legislação adequada, certo? E diz até a pendência aqui, ó, tá certo? Está disponível para vocês lerem. Eu vou passando aqui para a gente, e o que for mais pontuado aqui na minha prática, eu vou voltar para vocês. Inclusive, né, Brasil, quando a gente fala de TCLE, tem o que é para menor de idade, que é também adaptado de acordo com a faixa etária do paciente, né? Então, assim, se eu for, vamos dizer que o participante de pesquisa, ele tem 10 anos de idade. Então, é o TALE, que é o termo de assentimento, ele é todo com figurinha, ele é todo adaptado para a criança poder entender o que ele está participando também. E assim, como a Andressa falou, o TALE, ele é adaptado para a criança, ele é nessa percepção de que a pessoa tem que ler, tem que entender, compreender e concordar com a participação na pesquisa. Por isso que o TALE é adaptado. Brasil, eu só TALE posso botar a figurinha? Não tem essa regra, certo? A regra diz que a linguagem tem que ser clara e tem que comunicar de forma assertiva com o participante de pesquisa. Esse é um grande ponto de pendência nos CEPs, tá certo? Um segundo ponto, o ressarcimento, certo? Ressarcimento também, pessoal, ele é obrigatório. Se você convida uma pessoa para participar da sua pesquisa, você tem que dar condições a essa pessoa participar da pesquisa. Então, em regra, quando você faz uma pesquisa aqui num ambiente de trabalho, de hospital, você procura ser um pouco inteligente, né? Então, procura fazer a pesquisa na época que a pessoa vem para a consulta de rotina. E aí a pessoa vem para a consulta de rotina e você aborda ela lá naquele mesmo momento, ou depois da consulta, ou antes da consulta. E aí você tiraria dela a questão do ressarcimento com transporte. Ela já viria de toda forma, então você faz a pesquisa nesse momento para evitar que você tenha que disponibilizar para a pessoa o valor do transporte e alimentação. Brasil, mas eu quero que a pessoa venha aqui no sábado aqui fazer um exame específico. Dessa forma, você tem que garantir à pessoa transporte e alimentação, se for necessário. A gente tem um estudo que vai estudar o sono das pessoas. A pessoa vem para o hospital, passa a noite aqui sendo estudada, sendo monitorada, e pela manhã tem que ser fornecido a ela o café da manhã. Tá certo? E isso o pesquisador tem que fornecer, a pesquisa tem que fornecer. Então, isso tem que estar claro lá no TCLE, certo? Que as custas com a participação da pesquisa vão ser suportadas pelo pesquisador. E que custas são essas? Seja de alimentação, transporte, tudo isso tem que estar lá descrito. Se isso não estiver descrito, vai ser uma pendência, tá certo? A pessoa, às vezes, não coloca isso aí no sentido de ela já está dentro do serviço ali de saúde, ela pensar que não é necessário. Mas você tem que entender que você trabalhando no serviço de saúde, o atendimento assistencial é um atendimento. O atendimento de pesquisa é outra coisa totalmente diferente, certo? Então, o pesquisador não é o médico do paciente. O pesquisador ele é pesquisador. Então, tem que aprender a dividir isso, tá certo? Vamos lá. Outro ponto importante aqui é a ausência de danos, né? Aqui é a ausência dos riscos. Toda pesquisa tem risco. Ponto. Certo? Toda pesquisa tem risco. Mas é só revisão de prontuário. Não interessa. Tem risco. Certo? Você tem que colocar lá os riscos lá que a pessoa vai possivelmente ter, né? Uma pesquisa de prontuário, o risco dela mais comum é de quebra de confidencialidade. Se você está trabalhando com a doença estigmatizada, exemplo, hanseníase, você vazar com uma pessoa que tem hanseníase,
pode fazer com que ela sofra preconceito, que ela seja separada da população, do convívio dela, por ela ter aquele estigma de ranceníase, né? Então, essa questão do risco é muito importante. No caso de ausência de danos aqui da pesquisa, não necessariamente ser risco, seria fato de dano mesmo, certo? Se você, por algum acaso, por participar da pesquisa, você vai sofrer alguma coisa. E isso, todo dano que você venha a sofrer, o pesquisador tem que ser responsável. Nada é compartilhado com o participante de pesquisa. Você não vai dizer assim, não, ele está sendo beneficiado por participar da pesquisa, então ele que vai suportar esse dano aqui. Isso não existe. Risco, ônus, qualquer tipo de dano, o pesquisador ele tem que suprir, ele tem que prevenir, ele tem que ser responsável. Esses danos aqui, eu vejo muito pouco, certo? De pendência com ele. A assistência durante e após a gravidez em virtude de dano decorrente da pesquisa. Muito específico, raramente isso acontece de problema. Eu vou passando aqui. Indenização, isso aqui é importante, certo? É sempre bom deixar claro que o paciente não vai ser pago para participar da pesquisa, certo? É uma frase tranquila, sem problema nenhum. Contracepção, isso aqui, alguns estudos, eles têm que ser informados que a pessoa não pode engravidar, nem que está com planos, né? Porque vai que, né? E aí pode dar realmente algum efeito teratogênico na criança, né? A gente tem até documentários que é dos filhos da Thalidomida, eu acho que é isso, que passa justamente a história lá nos Estados Unidos, que fizeram um estudo com as mulheres e as crianças, uma geração inteira de crianças que nasceram com deformidades. Muito interessante, inclusive. Eu vou sendo mais objetivo aqui, acesso após estudo. Se for o caso, se tiver medicação, se o paciente tiver benefício com a medicação, né, tem que constar no TCLE que se ele for um medicamento bacana para ele, ele vai poder receber o medicamento até ser incorporado no SUS ou até um tempo específico determinado na legislação específica, certo? Eu vou parar, pessoal, no que foi importante, certo? No que realmente foi muita incidência. Esse daqui é pouca incidência. Risco e benefício, já falei um pouco, mas isso aqui provavelmente é o setor que tem mais pendência, certo? Toda pesquisa tem risco. Eu vou pedir dispensa aqui no TCLE. Não interessa, a pesquisa toda vai ter risco. Qual o risco? Quebra de confidencialidade. Mas eu vou fazer aqui uma endoscopia no paciente. Tem um risco da endoscopia. Mas já é da rotina do serviço. Aí, o que é da rotina do serviço, você não precisa colocar no TCLE. Já é da rotina do serviço. Você vai apenas pegar o resultado daquele exame. Agora, se em vez de fazer uma endoscopia, ele faz uma endoscopia com biópsia, um plus a mais, aí você tem que colocar esse risco da biópsia, certo? Tudo que for de rotina do serviço que você está fazendo, isso não precisa estar no TCLE. Precisa estar no TCLE que você vai pegar os dados desses exames. Tudo que for a mais, que seja a coleta de uma biópsia, que seja um segundo exame, uma contraprova, vai ter que estar descrito no TCLE. Isso vai ser feito um exame especificamente para ele participar da pesquisa. Então, vai ter que estar descrito, certo? Uma coisa que ele fala aqui, supervalorizar os benefícios no tratamento experimental. Isso aqui é clássico, né? A pessoa vai lá tratar a pessoa com uma S de forma off-label e vai dizer, cara, o S vai transformar a tua vida, vai ser massa, você vai ficar bom pra caramba. Não pode fazer isso, tem que reduzir um pouquinho, certo? A gente tem que ter um pouco mais nivelado com a realidade, tá certo? Nem superestimar, nem subestimar os riscos, tá certo? Você vai fazer apenas exame de sangue, é só uma picadinha, né? Não, tem que ver se quantidade de sangue vai ter, o que é que ele precisa, jejum, não precisa, tudo isso tem que estar descrito. Vou mais aqui. Método de terapias alternativas, esse que raramente tem, mas se você faz um método alternativo, você tem que deixar claro para a pessoa, certo? Isso tem que estar claro. Qual o maior problema do TCLE e da pesquisa como um todo? Falta de clareza, tá bom? E aqui eu vou passando, a confidencialidade dos dados, tem que estar lá descrito, bonitinho. O TCLE, pessoal, é o principal ponto de pendência. Eu vou vendo aqui, liberdade de ser usado do estudo, obrigatoriamente tem que estar escrito isso aqui.
Muita gente ainda não faz isso. Assim como a liberdade de retirar o consentimento tem que estar. Interrupção do tratamento. Está aqui, ó. Tudo está descrito nesse manual. Se você seguir esse manual, raramente você vai ter problema. Esse daqui, contato 24 horas com o pesquisador. Olha aqui, ó. O fornecimento de um contato fácil ao participante de pesquisa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes a pessoa não quer dá o telefone do serviço. O serviço não trabalha 24 horas. Tem que ser seu celular, certo? Ou então o telefone da sua casa, aí você escolhe. Mas tem que ser um contato 24 horas por dia. E o CEP é o CEP na qual vai ser feita a pesquisa, certo? Então, a pesquisa vai ser feita no HU, é o endereço do HU, tá certo? Eu posso colocar 2? Pode colocar 2, sem problema nenhum não. O principal é o da pesquisa, sem problema nenhum. Meio de contato com o CEP, isso aqui também está descrito lá, sem problema. Campo de assinatura e rúbrica, certo? Evitar que fique o campo de assinatura em folha isolada, entendeu? E se o TCLE tiver mais de uma folha, é bom numerar também as folhas, tá certo? Material biológico, você tem que dizer que vai pesquisar, onde vai ser retido, onde vai ser armazenado, o que vai ser feito depois da pesquisa, vai ser descartado, como vai ser feito, tem que estar descrito. E, pessoal, tem muita coisa aqui. Eu vou adiantar um pouquinho, porque senão a gente não vai ter tempo. Vou passando aqui, o que for mais importante aqui eu vou parar. Material biológico armazenado em biobanco e biorepositório. Biobanco e biorepositório. Biobanco é um negócio mais complexo, certo? O biobanco em si, ele é validado pela CONEP. O biorepositório é aquele local que você vai manter o sangue ou material biológico durante a pesquisa em si, tá bom? Então, ó, acho que a gente já passou pelos principais aqui. São as principais pendências. Aqui vai estar no manual de pendências da Plataforma Brasil, que está na própria plataforma. Outra coisa que vocês têm que ter cuidado é quando vocês forem colocar relato de caso. Muita gente faz relato de caso. Relato de caso ele tem uma tramitação própria. Ele é regulado por essa carta aqui, ó, Carta Circular 166 de 2018. Então, aqui tem um passo a passo, bonitinho, certo? Ele vai ter o do relato de caso e vai ter um projeto de relato de caso. Uma dica que eu dou, não façam um projeto de relato de caso, certo? Façam de cara o relato de caso. O relato de caso é totalmente diferente. Você tem que dar o relato completo, em ponto de publicação, submetido ao CEP. Tem que pegar a TCLE, tem que assinar. Brasil, mas o cara morreu, vou pedir aqui uma dispensa de TCLE. Se ele faleceu, você pode pedir a família dele. Tem que ir atrás, não tem jeito. Mas o cara não tem mais jeito de achar ele. Aí você pode submeter uma dispensa de TCLE que vai ser avaliada pelo CEP. Se o CEP compreender que a tua dispensa é válida, você vai poder submeter teu projeto e vai ter ele aprovado. Então, a Carta 166 da CONEP, ela vai regular a submissão de relatos de casos junto ao Comitê de Ética, tá certo? Pegando esse gancho do TCLE, Brasil, eu vou fazer um estudo retrospectivo, vou só consultar prontuário. Eu vou pedir dispensa que termo de consentimento livre esclarecido. Só isso? Não é bem assim, certo? O dado do prontuário é dado do paciente. Não é do hospital, não é do pesquisador, é do paciente. Então, você precisa do consentimento do paciente para poder usar os dados dele. Mas no meu hospital aqui, o cara já assina um termo lá dizendo que vai ser aceito, os dados dele vão ser utilizados na pesquisa e ele está topando. Esse termo não é válido, tá certo? O dado, o termo de consentimento é fornecido por uma pesquisa específica, tá certo? Então, o TCLE, ele é feito para a pesquisa A. Mas agora a pesquisa B vai ser feita, vai ser uma complementação da pesquisa A. Vai ter que reconsentir. Todo mundo vai ter que aplicar um novo consentimento para fazer esse prosseguimento da pesquisa A. Então, toda vez que vai consultar dado de alguém, tem que pedir o termo de consentimento. Tá bom?
Caso você não queira pedir o termo de procedimento, você tem que solicitar uma dispensa. E essa dispensa vai ter que ser avaliada pelo Comitê de Ética. E Brasil, e mesmo que seja a mesma pesquisa e tenha alguma alteração dentro dessa pesquisa, dependendo dessa alteração, precisa reconsentir, né? Perfeito, perfeito. Se existir um procedimento a mais que seja feito, que não esteja lá especificado lá no TCLE, e que porventura venha aumentar o risco, vai ter que consentir. Mas isso vai ter que ser avaliado pelo próprio Comitê de Ética, entendeu? Se você avalia, ou se você faz a modificação, acrescenta um objetivo no teu projeto, e esse objetivo necessita de, sei lá, fazer um exame genético do sangue que está ali, você precisa fazer o reconsentimento da pessoa, tá certo? Mas isso tudo é avaliado pelo Comitê de Ética. Você faz a emenda, submete, o Comitê de Ética, ele vai lá, ele valida ou não o teu projeto, tá certo? O termo de dispensa, pessoal, ele pode ser aplicado, ele pode ser utilizado quando há, de fato, a perda de segmento. Sei lá, o cara vem aqui fez o transplante de fígado aqui no HU, só que ele mora no norte do país. Aí perdeu o segmento dele, não tem mais nada, você pode solicitar a dispensa de TCLE. O Comitê de Ética, o Comitê de Ética vai acatar ou não, certo? Não é você, da sua cabeça, eu acho que assim dá certo, que vai dar certo. Não, o Comitê de Ética tem que ser consultado, ele tem que ser apresentado essa justificativa para ele aprovar ou não. Já se encaminhando aqui para o final, eu vou falar para vocês, tem uma nova lei que ela foi aprovada há pouco tempo, certo? É a Lei 14.874, de 28 de maio de 2024, certo? É a lei que dispõe sobre a pesquisa clínica em seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Essa lei, ela veio para mudar, de fato, o sistema CEP-CONEP. Já mudou? Não, vai mudar, certo? Precisa ser regulamentada, certo? Alguns casos são mais polêmicos, né, que vai ter que ser visto. Exemplo, a tramitação única de projeto de pesquisa. No começo eu mostrei lá, centro coordenador, centro participante, vai ter que passar no comitê de ética cada um deles. A lei prevê que isso não vai ser mais preciso. Passou num comitê de ética, não necessariamente seria do comitê de ética da instituição proponente, lá tem preferencialmente, então dá a entender que pode ser em qualquer instituição. Passou no comitê de ética, uma vez aprovado no comitê de ética, aprovada, a pessoa já pode iniciar a pesquisa. Isso vai ser problema, certo? A gente vai ter que esperar a CONEP se manifestar, ver como é que ela vai ser regulamentada, né? Essa lei, para a gente poder aplicar, de fato, nas tramitações atuais. Tá certo? A plataforma Brasil vai mudar totalmente, certo? E aí, eu não sei quando isso vai acontecer. A gente vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Então, pessoal, o recado aqui final que eu trago para vocês busquem na plataforma Brasil, lá naquele manualzinho, as dicas, está escrito. Basta você parar um pouquinho e observar. O que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer. Lá tem as principais pendências. Você não vai colocar um projeto com as pendências que já estão lá descritas como principais. Vai dar ruim, vai voltar, tá certo? E você não vai poder dizer que, não sabia, está lá escrito. Então, antes de fazer essa submissão, dá uma olhadinha naquele manual de pendências, tá certo? É a melhor forma de você submeter um projeto. O Comitê de Ética, ele não quer ser um concorrente seu para a pesquisa. Ele não quer ser um obstáculo. O Comitê de Ética é um parceiro, certo? De você na pesquisa. Ele visa proteger o participante da pesquisa, mas com proteger o participante, ele lhe protege, tá certo? Se o Comitê de Ética não observar uma eventual possibilidade de vazamento de dados, se um dado desse teu vazar, o participante de pesquisa ele pode ir lá, usando a LGPD, lhe processar. E pode ser indenizado por isso. Mas ele não assinou? Ele assinou para participar da pesquisa naqueles moldes, mas ele não concedeu para você
disponibilizar e ser imprudente no trato dos dados dele. Então, o Comitê de Ética é parceiro. Toda e qualquer ingerência do Comitê de Ética sobre o teu projeto não é jamais para derrubar o projeto, e sim para tornar ele melhor, eticamente viável e que no futuro ele não traga problema para você. Certo? É esse o meu recado. E, Andresa, muito obrigado no texto pelo convite. E a Andresa vai finalizar aí com as palavras finais. A gente gostaria de agradecer, né, a fala do professor, realmente enriquecedora e muito ilustrativa, né, dizendo exatamente quais são os principais gargalos de dúvidas que eu acho que os participantes, que os pesquisadores têm com relação ao CEP, né, CEP de pessoas. E a gente vai dar continuidade quinta-feira, que é a próxima palestra, que aí quem vai dar sou eu mesmo, e vai ser sobre o processo ético dentro do processo editorial. Então, na questão da submissão de artigos e publicações. Então, tudo isso a gente vai falar um pouco na próxima palestra. A gente agradece por todo mundo e até logo. Mais.